Olá, amigo, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas do capítulo 5, tá certo? Do livro 2, do capítulo 5, que vai abordar a coesão gramatical. Então, o capítulo 5 vai falar sobre coesão gramatical. Então, o que é coesão? Coesão é ligação, tá certo? Então, os elementos que vão fazer as relações, as ligações dentro do texto. Então, basicamente, nós temos dois tipos de coesão. A coesão chamada referencial, vai fazer referência dentro do texto, né? Nós chamamos referências anafóricas, que se refere a termos citados anteriormente, e a coesão catafórica, que faz alusão àquilo que será dito. Então, a coesão referencial. E temos a coesão sequencial. Na hora de produzir o texto, dentro da produção do texto, você vai dar sequência aos seus períodos, aos seus, tá certo, raciocínios, a sua sequência textual. Então, e essa sequência ela pode ser dada de maneira coordenada ou de maneira subordinada, que a gente vai falar de sequência coordenativa e sequência subordinativa. No capítulo 5, a coesão gramatical aí vai abordar, tá certo, a coesão referencial, né? Basicamente, quem é que fica responsável por essa coesão? As classes de palavras, tá certo? Quando nós estudamos classes de palavras, nós distribuímos em grupos. Grupo variável e o grupo das invariáveis. Então, nós temos 6 classes de palavras ditas variáveis, né? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e verbo, que são as variáveis. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio, que são as palavras invariáveis, né? Então, os dois pontos, né? Aí diz, por que são variáveis? Porque se flexionam em gênero e em número. E para que elas se flexionam? Aí vem o assunto que é, né, o terceiro assunto do nosso livro aqui, né, o capítulo 7, que é concordância nominal. Então, o assunto concordância nós vamos abordar nessa questão da flexão. Palavras se flexionam para concordar. Pois bem, então, a principal classe de palavras dentro dessa coesão gramatical, dessa coesão referencial, vai ser o pronome. Então, os pronomes vão ser responsáveis, né, os principais responsáveis por essa ligação, por essa remissão, digamos assim. Tá? Então, os pronomes, né, que se dividem em seis grupos, ou 6 tipos. Os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos, os pronomes indefinidos, interrogativos e relativos. Então, os 6 tipos de pronomes. No nosso material, o primeiro a ser abordado são os pronomes pessoais. Por que pessoais? Porque vão indicar as pessoas do discurso, né? Então, a primeira pessoa, que é quem fala. A segunda pessoa, que é com quem se fala. E a terceira pessoa, que é de que ou de quem se fala. Então, os pronomes pessoais, eles vão se dividir em 3 grupos. Os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes pessoais de tratamento. Então, os pronomes pessoais, tanto os pronomes retos como os pronomes oblíquos, são sempre elementos anafóricos. Eles sempre retomam algo que foi dito antes, né? Porque vai ser de retomada. Tá certo? Não vamos usar o sempre. Normalmente, na maioria das vezes, já que sempre apareceu um caso aí em que a gente tenha um estilo, alguém queira usar um pronome pessoal, principalmente no título de um texto, né, para chamar a atenção, então ele pode ser usado de maneira catafórica, de maneira, né, mais à frente. Então, se eu quero chamar a atenção de alguém, né, então, entro na sala, tiver todo mundo conversando, eu chego na sala e digo, olá pessoal, ele morreu. Todo mundo vai ficar olhando assim para mim. Se eu não tivesse citado alguém antes, ou se não for de conhecimento do grupo que alguém estava, né, correndo o risco de morrer,
esse ele morreu, todo mundo vai observar, né? Vai olhar para mim e esperar que eu diga quem é esse ele, a quem esse ele faz referência, né, pessoal? Mas normalmente os pronomes pessoais retos e oblíquos, eles são, né, elementos anafóricos, eles vão retomar o que foi dito antes. Então, diga assim, o professor explicou o assunto, depois ele pediu aos alunos que fizessem a tarefa. Então, esse ele vai retomar a palavra professor. Não, professor entrou em sala, explicou o assunto, depois o professor pediu, então, para evitar a repetição da palavra professor, eu posso usar o pronome ele, né? Então, o professor explicou o exercício e depois o corrigiu o exercício. Então, é muito comum o emprego de pronomes pessoais como elementos anafóricos dentro do texto, tá certo? Então, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, né, no singular, nós, vós, eles ou elas no plural. Os pronomes retos, que são considerados pronomes sujeitos, que vão exercer as funções essenciais da oração. Os pronomes oblíquos vão se dividir em dois grupos, os átonos e os tônicos. Tá? As formas átonas nunca vêm regidas de preposição e as formas tônicas sempre vêm regidas de preposição. Então, lembrando que para cada pronome reto existem duas formas oblíquas, uma átona e uma tônica. Então, por exemplo, para o pronome eu, você tem um me átono e tem um mi tônico. Tá certo? Posso dizer, Jonas me explicou, tá certo, o assunto. Jonas explicou o assunto a mim. Tá no mesmo. O me, sem a preposição, e o mi precedido da preposição a. Então tem o te, a ti, tem o si, né? O a si, tá? E aí vai. Todos os pronomes oblíquos, todos os pronomes pessoais retos apresentam duas formas oblíquas, uma átona e uma tônica. Entre os pronomes oblíquos átonos, nós chamamos a atenção dos pronomes de terceira pessoa, já que os pronomes oblíquos são chamados de pronomes complementos. Então, eles podem completar direta ou indiretamente uma palavra. Então, chamados complementos diretos, os complementos indiretos. Então, na primeira e na segunda pessoa, o pronome é o mesmo, o me, te. Agora, o da terceira pessoa, aí eu tenho o o e o a para o complemento direto e o lhe para o complemento indireto. Então, na terceira pessoa, os pronomes complementos serão diferentes. Jonas explicou o assunto aos alunos. Jonas o explicou aos alunos. Jonas lhe explicou ou explicou-lhe o assunto. Então, aí nós vamos ter pronomes diferentes, dependendo do complemento. O complemento é direto, o, a. Se o complemento é indireto, aí a gente usa o pronome lhe. Então, aí a relação dos pronomes pessoais, tá certo? O segundo tipo de pronome são os pronomes demonstrativos. Então, os pronomes demonstrativos, eles vão exercer três situações em relação ao substantivo. Vão indicar o substantivo no espaço, no tempo e no discurso. No espaço, este, para situar o objeto perto do falante. Esse, quando o objeto estiver perto do ouvinte. E aquele, quando o objeto estiver distante dos dois. Tá certo? Então, normalmente, eles vêm seguido de uma outra palavra, né, que faz uma coesão também muito forte, que é o advérbio. Então, este, normalmente, vem seguido do aqui. Este lápis, aqui, para reforçar. Esse lápis, aí, aquele lápis, acolá. Tá? Então, normalmente, você reforça com os advérbios, tá certo, locacionais. No tempo, aí eu vou ter os advérbios temporais. Este para um presente, quando eu digo hoje. Esse para um passado recente, tá certo, ontem, antes de ontem. Um futuro próximo, amanhã. E aquele para um passado bem distante, outrora, naquele tempo, etc. Então, e o mais importante, digamos assim,
é dentro do discurso, dentro do texto, em que eu tenho um este, uma referência catafórica, futura, para aquilo que ainda vai ser dito, e o esse para retomar algo que eu disse antes. Eu digo assim, esta é a minha opinião, este é o meu ponto de vista, isto que eu vou falar é importante. Então, uma referência catafórica, uma referência futura. Se eu já tiver citado, se eu já tiver falado, então eu vou usar esse, essa, isso para retomar, tá certo? Então, eu digo, olha, o Brasil não é um país de terceiro mundo. Alguém pode discordar de mim e dizer, essa é a minha opinião. Esse é o meu ponto de vista. Isso que eu falei, né, é a minha opinião. Então, esse eu citei antes, tá certo? Então, ocorre muito o quê? Num parágrafo, você vai mudar um parágrafo dentro de um texto, vai produzir no texto. Aí você vem do primeiro para o segundo parágrafo. O Brasil passa por diversos problemas socioeconômicos, né, devido a desemprego, etc, etc, e vai citando. Aí no segundo parágrafo, aí diz, estes problemas, aí não são estes. Tem que ser o quê? Esses problemas, retomando o que você já havia dito antes. Tá certo? Então, os pronomes demonstrativos têm essa referência catafórica, futura, e essa referência anafórica, uma referência passada. Tá? Os pronomes possessivos, né? Estabeleceu a relação de posse. Então, o possuidor, o objeto possuído. Então, você está sempre ligado ao seu carro. O carro de quem? Dele. Então, esse referente, esse possuidor, na terceira pessoa, às vezes você tem que tomar bastante cuidado para não gerar ambiguidade nessa referência. Né? Então, quando você diz assim, o guarda prendeu o ladrão em sua casa, a casa de quem? A casa do guarda ou a casa do ladrão? Então, essa referência aí, né, vai ficar um tanto dúbia. Então, isso aí dá ambiguidade. É preciso prestar atenção para não cometer esse desvio. Os pronomes possessivos. Os pronomes indefinidos, eles vão se referir de maneira, né, vaga, de maneira imprecisa. Então, alguém, ninguém, tudo, nada. Então, quando você vai dizer assim, o professor, os alunos, a coordenação, né, ninguém acreditou no que estava acontecendo. Esse ninguém vai retomar, tá certo, o professor, os alunos, a coordenação, não um pronome indefinido, aí, mas ele resumiu, ele retomou algo que foi dito antes. Tá certo? E os pronomes relativos, esses são sempre anafóricos. Ou seja, sempre retoma algo que foi dito antes, né? O chamado antecedente. O pronome relativo, ele sempre tem um antecedente. Né? Ele substitui um termo que foi citado anteriormente. Tá? Então, nós temos o que é o principal pronome relativo, que a gente pode substituir por qual, e o pronome cujo, que pouco se usa na fala, mas ele tem uma importância enorme na escrita. Né? O cujo que vai indicar posse. Né? Ele vai estabelecer uma relação de posse com o seu referente. Então, os pronomes relativos, nós vamos abordar mais à frente aí. Então, só de maneira geral, mostrando quais são, né, esses elementos coesivos. Ok? A segunda classe de palavras são os advérbios. Então, os advérbios também vão dar essa noção de tempo, de lugar, tá certo? Para situar você dentro do texto. Você pega aí a canção do Exílio, por exemplo, ela diz, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então é preciso que eu tenha o contexto, tá certo? Onde é aqui e onde é lá. É preciso saber que Gonçalves Dias, quando escreveu esse poema, 1843, salvo engano, ele estava em Portugal, tá certo? Cursando Direito, na Universidade de Coimbra. E aí, ele, né, um dos principais poetas do romantismo, da primeira fase romântica, aquele saudosismo, a exaltação da terra natal, ele faz essa canção do exílio, um dos textos mais parafraseados da nossa literatura. Né?
não só parafraseado, como parodiado, digamos assim. Gil Soares mesmo fez uma, né, relacionado uma paródia com Colo de Melo, que dizia: minha Dinda tem palmeiras onde canta o curió. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte a Maceió. Aí uma paródia, né? Aí ele citou minha Dinda, falando de Brasília, né, do sítio lá do presidente, tem palmeiras onde canta o curió. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte a Maceió. Maceió seria o mais distante, né? Então aqui, lá, aqui seria Portugal. As aves que aqui gorjeiam, Portugal, não gorjeiam como lá no Brasil. Tá certo? Então veja aí a importância dos advérbios nessa situação, não só temporal, como espacial. Nós temos um exemplo aí espacial, aqui, lá, tá certo? Ontem, hoje, tá certo? Então, essa vai dando essa organização textual para que o leitor se situe, tá certo? Então, os advérbios temporais e os advérbios locacionais de lugar são os dois principais tipos de advérbio dentro dessa coesão gramatical. Uma outra classe de palavra, tá certo? Que chama bastante atenção são os numerais. Tá? Os numerais que eles podem quantificar o substantivo, ordenar, né? Multiplicar ou dividir. A gente vai classificar os numerais, eles cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários. Tá certo? Aí você vai chegar e dizer: professor, dentro de um texto, como é que isso poderia aparecer? Tá certo? Então vamos citar uma música bem conhecida, umas quadrinhas bem conhecidas, né? Das cantigas, digamos assim, que diz assim: Terezinha de Jesus foi à terra, foi ao chão. Acudi 3 cavaleiros, cada qual chapéu na mão. Aí diz: o primeiro foi seu pai. O segundo, seu irmão. O terceiro foi aquele a quem a Teresa deu a mão. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, a coesão aí foi feita através de quê? Dos numerais. Tá certo? Então, você vai citar lá no texto em primeiro plano. Se você disser em primeiro plano, é porque existe um segundo plano. Tá certo? Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção, se eu em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Tá certo? Então, são elementos que você pode fazer uso, deve fazer uso, quando estiver produzindo o seu texto. Então, daí a gramática aplicada ao texto, aplicada à redação. Então, dentro dessa primeira coesão, aí as 3 classes de palavras que nós destacamos. Os pronomes, tá certo? Os advérbios e os numerais. São as 3 classes de palavras abordadas nesse capítulo número 5, tá certo? E ainda fala dos conectivos, tá certo? Nós vamos chamar a atenção mais lá à frente, quando a gente for falar de coesão sequencial. Os conectivos aí, as conjunções. Existem as preposições, conectivos de palavras, e existem as conjunções, conectivos de orações de períodos, né? E aí a gente vai chamar de coesão sequencial, uma sequência coordenativa, as conjunções coordenativas, a saber, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E as conjunções subordinativas, as integrantes, as causais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, condicional, temporal, final e proporcional. Né? O que vai abordar aí o período composto. Né? Que é o período composto por coordenação, período composto por subordinação. Então, em suma, pessoal, essa coesão referencial, ela vai ser dada por essas 3 classes de palavras: pronomes, advérbios e numerais. Tá certo? E aí ficam os exercícios para vocês fazerem, os exercícios da página 11, tá certo? Da página 11 até a página 15. Os exercícios que nós corrigiremos
numa outra aula que nós vamos a fazer uma live para a correção desses exercícios, ok? Então eu aguardo vocês na nossa próxima aula, que vai abordar, tá certo, o capítulo 6 do nosso material, tá bom? Até mais.